Eu tô falando aqui pro pessoal que desculpa, né? Porque como eu sou nova no YouTube, eu É, fiquei... Meu stream deu um problema. Tinha que ter aceitado, feito toda aquela questão do stream para poder a gente conseguir. entendi. Mas a gente faz aqui no Insta mesmo, né? Geralmente Sim, meus amigos, e aí a gente conversa por aqui mesmo. Não tem problema não, sim. né? Então vamos deixar Vamos por aqui mesmo. o pessoal entrar aí, que eles estão entrando. Uhum. Depois Tiago, depois você acha que consegue também transportar para o YouTube, enfim, você pode deixar lá também, né? eu deixo o Vé. Oi, galera. Paula, o Jean tá aqui, o Tiago, saudade de vocês. O Eu- Murilo. Oi, Murilo. Então vamos lá. Vamos começar e o pessoal vai entrando. Uhum. Então, Vamos Flávio, lá a gente que a gente já está bem atrasado. já tá bem atrasado, e só tem aí 40 minutos só. Então, assim, Flávio, Uhum, a gente vai fazer essa live, né? Se você quiser falar para o uhum, pessoal aí a respeito, porque como a gente decidiu fazer essa live, para poder falar um pouco sobre a nossa uhum, luta, né? uhum. Algumas pessoas que não sabem muito dos termos, né, de LGBT, que eles têm alguns questionamentos para entender até um pouco das siglas e de como a gente chegou até aqui. Eu queria que você contasse um pouco como começou esse movimento lá em Nova York. Tá. Na verdade, assim, o movimento LGBT, né, tem uma sigla gigantesca aí hoje em dia, mas eu vou acabar citando quando falar o movimento LGBT para a gente poder, poder ser um pouco mais contido aí na sigla. Mas, assim, ele, na verdade, é muito recente, se a gente for pensar. Né? A gente está falando aí de algo que começou há 51 anos atrás. Né? Hoje, no dia 28 de junho, nós completamos 51 anos desde que esse movimento foi conhecido da maneira como ele acabou ficando estruturado. Né? Ele começou na manhã do dia 28 de junho de 1969, em Nova York. Na verdade, na época, a comunidade LGBT ela não conseguia frequentar os lugares, e os lugares em que acabava frequentando era pesadamente combatido pela polícia nova-iorquina, né? Sim, Isso não só em Nova York, entendo que isso acontecia, enfim, né, ao redor do mundo, mas principalmente em Nova York, a comunidade LGBT ela era muito reprimida, né? sim, Ela ficava num bairro Greenwich Village, lá em Nova York, mais ou menos baseada, né? Era um gueto. E eles, na verdade, nesse dia, foi a primeira vez em que, assim, era comum a polícia entrar nos bares e entrar batendo nas pessoas que estavam nos bares, fechando aquele local, né? Isso era o que sim. acontecia recorrentemente. E nesse dia, na verdade, foi um dia onde... E, assim, também é legal que acho que a gente entendeu um pouco o contexto daquele momento, né? Entendi. No mundo e principalmente nos Estados Unidos. A gente tinha uma guerra que estava acontecendo, que era a guerra do Vietnã. Então você tinha um movimento contrário muito forte a essa guerra. E você vinha de uma luta dos direitos civis dos negros muito forte também, Sim. né? Com Martin E Luther assim, King, enfim. E aí só, essa só população, desculpa, esse, esse, essa luta do movimento negro também nessa fase, eu acho que não é não é que impulsionou, mas eu acho que deu como se fosse assim, na época, influenciou. né? Influenciou. É tanto que você vê o racismo estrutural, que vem falando do racismo estrutural, veio dessa época, quando o pessoal, né, deu esse apoio também ao Na movimento. verdade, na verdade, esse movimento tomou muita força nos anos 60, né, da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e isso influenciou outras lutas, outros grupos que também estavam, né, que estavam à margem da sociedade e que ainda continuam. A real é essa, né? A gente ainda, essa luta não terminou, essa luta ela começou nessa época, É, mas ela é uma luta constante, não só nossa, como pessoas LGBTs,
mas é uma luta contra o racismo, né? Contra o machismo, né? São lutas que, na verdade, elas conversam por si só. Não dá para a gente Sim, separar uma coisa da outra hoje em dia mais, né? Eu acho que, é. assim, hoje a gente está vivendo novamente um momento que, claramente, não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista, né? Tinha razão. E essa luta hoje também, eu transporto isso para nossa causa. Então não basta você não ser homofóbico ou você não ser transfóbico. Você tem que ser anti-homofóbico e anti-transfóbico. Mas assim, só Sim. para terminar essa história, foi naquele momento, foi a primeira vez nesse bar em que as pessoas se sentiram empoderadas para lutar contra aquilo. E aí isso Uhum. gerou uma revolta que, na verdade, durou semanas em Nova York. E foi uma revolta, e assim, a gente não pode esquecer que ela foi primeiramente capitaneada, sim, pelas mulheres transexuais, pelas travestis, pelas mulheres masculinizadas, que são e sempre foram as pessoas que mais deram o tapa à cara, né? Então, assim, se hoje a gente está aqui, a gente pode conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema super importante. Eu, enfim, tenho total gratidão enfim, reverencio essas pessoas que, na verdade, fizeram muito para a gente chegar até aqui. Falta muito para ser feito? Com Que certeza a gente falta, está aqui mas falando falta, sobre isso, claro, né? falta muito para ser feito, mas, assim, a gente está fazendo. E essas pessoas, elas têm que ser reverenciadas pelo que elas fizeram há tanto tempo atrás, né? Então, assim, por isso que... E aí começou, então, a partir daí, por isso que essa data hoje, de 28 de junho, que foi a data dessa invasão nesse local, ela se tornou o Dia do Orgulho Gay, né? Que a gente comemora aí anualmente, né? Olha aqui o que o Thiago está falando, que é muito verdade. Lembrando que a luta pelos direitos homossexuais é mais antiga que a dos gays de Nova York. É importante lembrar, ao longo da história, várias outras lutas contra a exclusão, sem dúvida, Sim, né? a gente lembra É, dessa só um sim, marco que teve sim, lá em Nova York. esse é um marco para esse momento, né? Esse é um marco para o início desse momento, para o início dessa luta nesses tempos mais modernos, né? Então, por isso que a gente considera o dia 28 de junho de 1969 em Stonewall como o início dessa luta pelos direitos da comunidade LGBT. E aí, desculpa se eu estou falando muito, mas eu acho que a gente tem uma coisa aqui para falar que é legal, que assim, é muito legal a gente hoje ter a possibilidade de anualmente, mesmo que seja na Semana do Orgulho Gay ou no Dia do Orgulho Gay, a gente poder falar sobre isso abertamente, né? Eu acho que eu tenho hoje 41 anos, né? Nasci em 1979, nasci 10 anos depois, né, desse momento. E assim, a gente, na verdade, tem que lembrar que naquela época, quando eu era criança, eu não conseguia ver em lugar nenhum nada que mostrasse de maneira positiva o fato de você ser quem você é, sendo LGBT, né? Então, assim, eu não tive essa oportunidade, né? É tão Você já, absurdo que... você está aí, você já fala de um pouco. Depois eu vou falar do meu caso, mas você fala um pouco assim do seu, como foi, né, você se assumir. Porque não é Uhum. fácil se assumir. Primeiro a gente tem que se assumir pra gente. Depois a Sim, gente tem que sem se dúvida. separar. Assumir pra gente quem não é homossexual é muito difícil. Porque é uma Uhum, briga interna por causa da heteronormatividade que a gente tem uhum, inconsciente. É muito uhum. difícil a gente assumir, até pra gente. Eu Sim. fui criada num ambiente extremamente machista e racista e preconceituoso. E Uhum, hoje eu poder me libertar, né, e poder gritar e dizer eu sou lésbica, não foi fácil eu chegar até aqui, né? uhum. Então, primeiro, Sim, é uma jornada, né? primeiro eu tive que me aceitar para poder eu me abrir o armário, como diz a história, né? E eu queria Uhum. saber de você como foi esse início, né? Como foi para É. você? Para mim, assim, não foi fácil, né? Eu acho que, claro que tem histórias muito piores do que a minha, né? Ou a sua, né?
Principalmente eu acho que para as pessoas transexuais, né? Não é o meu lugar de fala, não sou uma pessoa transexual, mas eu entendo que para uma pessoa transexual essa luta ela deve ser muito mais difícil, né? Porque não é só, ela não está tratando só de sexualidade, ela está tratando também de um gênero no qual ela não se adequa. Mas no meu Sim, caso, assim, desde pequeno, eu sentia que eu tinha algo diferente. Eu não conseguia te dizer o quê. Se você me falar, desde muito pequeno, desde muito criança, né? Mas eu não me sentia, assim, muito parte de um ambiente masculino, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, a gente, principalmente anos 80, então não era tão fácil você... não, eu sempre desde pequeno, de repente, tinha algum trejeito, que é parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou, né? Hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época, por conta disso, eu era, de alguma maneira, criticado, de alguma maneira, acusado pelas outras crianças até na escola. Então, assim, eu digo que, eu costumo dizer que, na verdade, eu não sabia nem direito quem eu era, mas as outras pessoas acabaram, as crianças acabavam reconhecendo em mim de alguma maneira essa minha sexualidade. Então, né, eu lembro de estar na escola desde, sei lá, pré-escola, primeira série, já tinha algumas crianças que começavam a me deixar de lado, apontar o dedo, principalmente os meninos, né, me chamando de bichinha, viadinho, e eu nem sabia o que era isso, né? Eu nem tinha noção do que era isso, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, né? Porque você fala, cara, como que eu. O que eles estão falando? O que é isso, né? Mas, naturalmente, durante todo esse período, foi um período onde eu comecei a querer me fechar. Então, eu me fechava, eu não mostrava realmente quem eu era para as outras sim, pessoas, né? Para as outras crianças, né? Dentro de casa, eu venho, enfim, meus pais eram pessoas maravilhosas que, enfim, me amavam, eu sei, mas, enfim, com uma cabeça um pouco mais fechada, né? Então, tipo, minha mãe era bastante religiosa, ela era evangélica, né? O meu pai não, ele era católico, né? Ele nem tinha muita ligação com essa questão religiosa, mas tem toda a questão de criação, né? Como você, né? Família nordestina, nós somos a mesma família, enfim, a gente é da mesma raiz, então você sabe o que eu tô te falando. Então, assim, era alguma coisa que de alguma maneira eu tinha que. Eu não sabia direito o que era, eu sentia que tinha alguma coisa errada, porque, na verdade, as outras crianças ficavam falando, eu não entendia direito o que era isso, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Então, eu me fechava e me escondia e me retraía. E isso sim, durou, sei lá, toda a minha infância, né? Toda a minha infância, toda a minha adolescência, né? E aí, e claro, obviamente que eu não. A Trava Samba tá escrevendo aqui. Um beijo, Trava Samba. Te amo, Gigi. E assim, na verdade, esse período todo, eu acabei me fechando, me mantendo recluso com relação a isso e comecei a ter comportamentos para tentar esconder a minha própria essência, quem eu era, eu, quem eu sou, eu a né? vida toda, E eu a aí isso, vida toda, claro, durou um bom tempo. Então eu entrei também na igreja na verdade, fui viver dentro daquele sistema religioso, onde eu entendia que ali eu ia receber e encontrar algum tipo de cura, né? Porque eu era, né? Porque, obviamente, eu recebia muitos inputs durante toda essa infância de que, olha, tá na Bíblia, os afeminados não entrarão no reino dos céus, né? Isso daí é pecado, é abominação, você vai para o inferno. Isso, na verdade, foi algo que eu considero hoje uma grande violência que eu recebi, né? Durante muitos e muitos anos. Isso, de alguma maneira, afetou até a minha personalidade. Demorou muito sim, tempo para eu, né? Hoje eu acho que eu sou uma pessoa descontraída, né? Sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, né? Conheço bastante gente, gosto muito disso, gosto muito de gente, gosto muito de estar com as pessoas, mas durante muito tempo, e que acho que quem me conhece há mais tempo pode entender isso, né? Quem estudou comigo na escola sabe que eu era uma pessoa mais retraída ali,
Então eu não deixava transparecer totalmente a minha própria essência, né? Sim. E foi, claro, depois de muito tempo e depois de muita reconstrução e ressignificação de muita coisa, que eu consegui me aceitar primeiro, entender que não adiantava eu lutar contra essa minha própria natureza. Então, em determinado momento, né, isso só aconteceu com 23 anos, né? Foi a data que com a idade que eu realmente acabei falando chega, porque antes eu tive namoradas, eu ia na igreja, era... Fui casada 2 vezes. Eu sei que você foi casada 2 vezes, né? Não, mas Eu não cheguei a casar. você tocou Oi? você tocou aí num assunto bem interessante, né? Essa questão da violência que a gente sofreu durante esse tempo, que interferiu, sim, tanto na nossa personalidade como na nossa aceitação. Porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, lá quando eu vi pela primeira vez uma mulher e eu senti alguma coisa. Porque eu vou falar um segredo aqui para vocês, tá, gente? A primeira mulher que eu senti atração foi a mulher, aquele filme lá, a Mulher de Vermelho, como é que chama? A Dama de Vermelho. Que a mulher Não é subia no esse? negócio. Você não lembra do A Dama de Vermelho, que ela sobe em Não. cima do negócio? O metrô faz assim, ó, na saia dela, aí sobe e ela fica toda. Ah, eu lembro. Que era com a Marilyn Monroe, né? Sim, sim, sim. Uhum. Só que ela tá toda de vermelho. Uhum. Aí, quando eu vi aquela cena, eu acho que eu tinha o quê? 10 anos de idade, 10, 11 anos, a primeira vez que eu vi aquele filme. Uhum. Então eu já sabia que tinha alguma coisa comigo, assim, né, E eu comecei a ficar com menina escondida. Eu ficava com menina, escondida. Eu nunca consegui assumir uma mulher em relacionamento. Nem para minhas amigas mais próximas. Poucas pessoas sabiam Sim. que eu era Isso é uma bi. coisa que a gente guarda por muito tempo. A gente Olha, tem, né, muito medo de falar para os nossos amigos. Eu acho que o grande medo que a gente tem é de não ser a aceito rejeição, pela né? nossa família e pelos Não nossos sei se amigos mais você próximos, né? Eu não sei se você passa por isso, assim, mas você já percebeu, por exemplo, você é gay, eu sou lésbica. Tipo assim, a gente tem aquele medo até de ver uma mulher se trocando, por pensar que aquela mulher vai achar que sabe? Eu não sei se acontece com você, mas muita gente, A Paulinha tipo, tá falando que seria muito legal a gente concluir os assuntos, porque ela tá amando, mas ela tá meio perdida. O problema é o seguinte, Paulo, eu sou aquariano, você sabe, você me conhece bem, eu Paulinha. sou pisciana, Eu sou filha, eu vou no embalo. aquariano, o papo vai, e aí eu também acho que a gente não concluiu alguns assuntos. Não tô entendendo, né, Mas gente? Que a gente está falando sobre aceitação, Paulinha. Como o Flávio se aceitou, como eu. eu acho que o papo é, é porque eu acho que a gente está falando, sim, primeira coisa de aceitação. Eu entendo que assim, e até para a gente poder concluir isso, né? E até para que a gente possa. Paulinha, vamos Eu acho falar que isso tem para ela. duas coisas aqui. Eu acho que tem duas coisas que a Paulinha falou é verdade. Eu quero concluir. Duas coisas. Primeira, eu acho que é muito importante hoje a gente ter uma data como essa ou uma semana como essa, em que a gente pode falar abertamente sobre isso e de maneira aberta e de maneira orgulhosa de sermos quem nós somos, porque durante muito tempo a gente não pôde sentir orgulho de quem a gente é. Acho que durante muito. Eu estava até falando esses dias com o Ti, né? Dia 17 de maio, agora, a gente comemorou o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, que na verdade marca o dia em que a homossexualidade deixou de ser considerada doença, né? E isso aconteceu em 1990, que é ontem. São 30 anos atrás, né? Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Então, assim, isso é um grande absurdo. Então, acho que assim, isso é uma primeira coisa que a gente, né, como pode, né? Então, assim, até os meus 11 anos, de alguma maneira, eu tenho 41, se foi há anos atrás, de alguma maneira eu poderia ser considerado doente, né? Daí entra também um outro Sim, ponto, a gente não deve falar homossexualismo, né? Para quem está ouvindo e ainda usa essa sim, porque palavra, por favor, a não usem esse OMS, termo, a né? OMS já tirou Claro, não use esse termo como porque se o a gente sufixo fosse uma ismo ele diz doença. doença, né? Então é Sim, homossexualidade, a gente está falando só da nossa sexualidade, né? Então acho verdade que esse é o isso. primeiro ponto que a Eu gente acho não que acabou nós não temos concluindo no também, começo.
E não se usa mais, não se usa mais nem para você ter uma noção como já mudou. Não se usa mais nem a questão de orientação. Porque quando você fala que você é orientada, parece que você foi orientado aqui. A gente usa hoje o termo sexualidade. A minha sexualidade, não a minha orientação, nem a minha. Então mudou também esse termo aí, né? Acho Eu que estava pior vendo ainda essa é a semana. opção, né? Quem usa a opção, porque isso não é uma opção. Pior A gente não isso. opta. A gente não opta Não, em ser gay, não não. opta em ser lésbico, em ser bissexual. Isso faz parte da nossa essência, faz parte de quem a gente é e é a nossa sexualidade. Ponto, acabou. Como tem a heterossexualidade e não tem nada de anormal nisso. E acho que o segundo Sim, ponto que é legal a gente voltar aqui, só para a gente concluir, que eu acho que estava legal a gente falar, falar sobre aceitação. Então, sim, a primeira coisa e a coisa mais difícil que a gente tem para a gente mesmo é se aceitar. E aí, sim, na verdade, quando a gente também fala de aceitação, isso vale para todo mundo. Todo mundo tem que, sim. para a gente ser feliz, a gente tem que se aceitar, entendeu? Então, não importa se você é gay, se você é lésbica, se você é magro, se você é gordinho, se você... Não importa. Se aceite, se ame, se valorize. Porque quando você faz isso, vira uma chave sua tão grande de empoderamento. Isso é tão bonito, isso é tão libertador, que você acaba falando, cara, isso para mim valeu muito, sabe? Quando eu virei essa chave e me aceitei, foi o momento que eu falei assim, cara, olhei para todo o preconceito que eu tinha dentro de igreja ou família, ou meu, naquele momento para mim, desculpa o palavrão, mas era foda-se, entendeu? Tipo, foda-se, eu sou feliz, eu sou e eu me amo sendo quem eu sou. Eu não tenho problema em ser quem eu sou. Mas, Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para todas as pessoas, até que estão ouvindo aqui, não só as pessoas, não só os homossexuais que estão aqui ouvindo a gente falar, mas assim, se aceite, se ame, seja quem você é, se valorize, porque quando você faz isso, nada mais te atinge com relação a isso, né? Então, acho que assim, para mim, pelo menos, foi essa jornada, e aí sim, a partir dos 23 anos, quando eu tive esse clique, falei, ó, agora, meu, vou ser feliz, né? E vou seguir a minha vida como eu acho que ela tem que ser seguida. Claro, quando sempre você, me quando respeitando e você, sempre mas respeitando o próximo. aí é o que você está falando mesmo. Quando a gente se aceita de verdade, a gente liga o foda-se. Porque até ali a gente estava na heteronormatividade. Infelizmente, até a gente. Mas é como eu falei, é um processo de aceitação, de você dizer assim, não, eu quero isso para minha vida, porque a partir de hoje eu vou viver quem eu sou. Uhum. Entendeu? E não se preocupar o que fulano, o que cicrano, o que beltrano. Eu recebo, sabe, Flávio, muitas perguntas no meu canal mesmo. Você, não é um canal atrelado a LGBT, né? É mais um canal de história, é outro segmento. Mas você acredita que eu recebo lá, por as pessoas me conhecerem, algumas mensagens me perguntando assim, de meninas de 15 anos, 14 anos, que estão nessa fase ruim, de morar com os pais, de estudar e não poder ser elas. Eu não estou nem falando de uma família estruturada e que é tudo ok, que beleza, se eu me assumir, beleza. A gente está falando aqui de um pessoal que tem sim ainda, né, essas barreiras aí, esse preconceito, né? Então elas me perguntam assim, Fátima, como que eu faço para minhas, como você se assumiu, sabe? Como que eu com 15 anos eu vou conseguir chegar no minha mãe, no meu pai e dizer assim, olha, eu sou lésbica. É muito cedo também, né? Às vezes a gente... Muito Cara, cedo. é um E aí, momento para você amadurecer e entender, né? Cada um tem o seu tempo, claro, entendeu? Cada um tem um assim, aí eu momento de... faço, eu sempre falo é o seguinte, viva o seu tempo, é o seu tempo a tempo. Vai vivendo. Você está com 15 anos. Com 20 anos, o que Uhum, você está pensando, você não vai mais. Então, uhum. você vai se destruindo. Se você lá na frente vê que é isso mesmo que você quer, que você já passou por várias experiências, já viveu, o que é que você faz? Você vai estar o quê? Ou numa faculdade, ou trabalhando, vai viver sua vida.
Você entendeu? Vai viver a sua Sim, independência financeira para você, né? Então, eu mas acho sabe muito que, cedo. mas sabe o que é o que eu acho que é urgente e necessário, Fátima? Até entendo o que você está falando, só que eu acho assim, a nossa, por exemplo, a gente falar um pouco aqui sobre a gente, outras pessoas ouvem. Se cada um de nós conseguir falar de uma maneira muito tranquila e clara sobre quem é, da maneira como, enfim, as pessoas nos conhecem, né? Por exemplo, vamos dizer, meus amigos me conhecem, os seus amigos te conhecem, as pessoas com quem eu trabalho me conhecem, com quem você trabalha te conhecem, sabem que nós somos pessoas, por exemplo, normais, né? Dentro dessa questão de normalidade também, que você pode ser questionado. Mas, assim, a gente trabalha, a gente tem a nossa vida, a gente não prejudica ninguém, a gente não faz nada contra ninguém, nos respeitamos, respeitamos as outras pessoas, ponto. A sexualidade, ela é só um traço do que a gente é. E Sim, o nosso todo é muito maior. Parte disso é a nossa sexualidade, né? Ok, eu sou homossexual, você é lésbica, de repente tem alguém que é trans aqui né, que também nem entra na questão de sexualidade, mas enfim, tem um outro gênero. Cada um é de um jeito e cada um segue a sua vida de uma maneira, enfim, normal, entendeu? Dentro dessa normalidade, né? Que também é estranho falar esse termo. Mas assim, essa nossa maneira da gente ser e da gente falar de uma maneira aberta é a melhor maneira para a gente educar, principalmente as pessoas ao nosso entorno. Porque, por exemplo, de repente alguém que trabalha comigo que nunca teve contato com um homossexual começa a conviver comigo e fala, pô, o Fla uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa. Tá tudo bem. Qual que é o problema da questão da sexualidade dele? Porque no final não tem problema nenhum, entendeu? O que eu faço na minha casa com o meu marido, entendeu? Então é isso. E aí, quando as pessoas começam a entender isso e ver que isso é só mais um tracinho do todo que a gente isso se torna algo mais tranquilo para essas pessoas também, né? Então, o preconceito, ele acaba sendo... o preconceito é um pouco também de desconhecimento. Então, quando você conhece, quando você entende, você acaba perdendo um pouco esse preconceito. E aí, se uma pessoa dessas, por exemplo, uma das pessoas que estão ao nosso entorno, elas têm um filho, uma filha que é homossexual, enfim, ou que tem ou qualquer outra sexualidade, essas pessoas elas vão tratar isso com tanta normalidade, com tanta naturalidade, que, cara, vai ser só ela vai automaticamente apoiar o filho ou a filha, né? E assim essa criança vai poder ter uma vida muito mais tranquila do que a nossa. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu não vou citar nome, mas eu tenho uma prima minha que, enfim, quando o filho dela se descobriu, ele se descobriu muito cedo como gay, ele se entendeu muito cedo como gay. Eu também, o Jameson falou alguma coisa aqui nos comentários que eu concordo com ele, tipo, eu super admiro quem esses jovens, esses adolescentes que já se aceitam tão cedo e são já seguros de quem são, né? Porque eu demorei bastante tempo para isso. Mas essa minha prima, quando ela minha prima, que, cara, super próxima de convívio e tal. Quando ela veio falar comigo, ela veio toda... Meu, eu preciso falar com você, eu tô com uma situação assim, assim, assado, tal. Quando ela falou, eu disse, tá tudo bem. E aí, bastou uma pequena conversa com ela e assim, a gente conversando ali, falando, meu, você... Não tô te entendendo. Eu falei, não estou te entendendo. Você, tipo, convive comigo. Eu sou gay. E, tipo, qual que é o ponto? E aí ali ela falou, putz, é verdade. Acho que essa pequena conversa fez ela refletir. Falei, mesmo, por que eu tô assim? Ela até falou, pô, eu tô com medo do que ele vai passar, das dificuldades que ele vai passar na vida dele, da luta que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que enfrentar muita coisa. E eu falei, tá tudo bem, sabe por quê? Na verdade, todo mundo tem que enfrentar muita coisa. Não é só o homossexual também que tem que enfrentar. Claro, a gente enfrenta mais, né? Por conta desse preconceito que a gente é nítido. Só que, assim, o que eu quero dizer é, você como pai ou mãe não tem controle
sobre o caminho que o teu filho vai seguir. Ele pode seguir um caminho que, de alguma maneira, ele vai passar por dificuldades, e isso faz parte da própria identidade dessa pessoa, dessa criança que vai crescer. Então, assim, quanto mais a gente olhar para isso como algo normal, e quanto mais as pessoas com quem a gente convive olhar para isso como algo, faz parte da natureza humana, acabou, não tem problema nisso, entende? Sim. E assim a gente vai amplificando essa nossa mensagem de modo que todo mundo possa entender e aceitar verdadeiramente isso, né? Sim. Porque também a gente tem muita gente que... A Paulinha falou uma coisa aqui também interessante. Eu tinha notado aqui para falar sobre isso, né? Ela falou assim: Fatinha, tem um ponto importante, vocês mulheres lésbicas são bastante erotizadas. Fala um pouco sobre isso. É isso que eu ia falar também. O que é que acontece, gente? As pessoas não conseguem entender que o homossexual, a nossa sexualidade, eu ser homossexual, Flávio ser homossexual, é tudo, se disser assim, que é o homossexualismo, que é homossexualismo não, que é a sexualidade é atrelada a sexo, a promiscuidade, a libertinagem. Quando você fala assim, que tem duas mulheres se beijando, as pessoas não são capazes de entender que são duas mulheres que se amam. Tem dois homens se beijando, são dois homens que se amam. É tudo atrelado a sexo. Você já percebeu, né? Então, assim, eu acho que esse dia da gente é importante também para a gente frisar aqui que duas mulheres e dois homens podem se amar, sim. O que não é sexo em base é o amor. E quando isso entrar na cabeça das pessoas, que nós nos amamos como pessoas e não... Sabe, Flávio, eu gostaria um dia de ser desatrelada à promiscuidade, sabe? De achar que você não pode amar outra mulher, né? Que uma mulher não pode amar outra mulher, a não ser que seja alguma coisa ali de cunho sexual. Mas sabe o que eu acho? É tudo tão pessoal, né? Mas é isso que eu tô falando. E outra coisa, ô Paula, é isso que eu te falar. É tudo tão pessoal. Tipo assim, se a pessoa fazer um quem quer trisal, transar, se uma transa. mulher Quem não quiser quer fazer um transar, não trisal, transa. Eu acho que de alguma maneira também a gente traz uma sabe? certa Não, mas eu libertação tô para esse tipo de falando, tema. Flávio, eu tô Sabe? falando, Flávio, em questão do todo. Você entendeu? Não é de um eu não estou especificando que é só que acontece só com o L, não. Acontece com todas da sigla, isso. Você entendeu? E outra, hoje em dia, quem quiser fazer trisal, quem quiser ficar com 4, com 5, faz o que quiser, gente. A gente é livre, a gente pode fazer o que quiser. É muito pessoal. Seja, né? Exato. É muito Eu pessoal acho muito isso, isso. entendeu? Eu acho que a gente tem que... A gente tá num momento que a gente tem que... Às vezes a gente quer colocar... Que nem você falou muito de heteronormatividade. E também acho que tem muita gente LGBT que quer trazer toda a normatividade que você tem dentro do ambiente heterossexual para relações homossexuais ou, enfim, bissexuais e que sejam. E eu acho que tudo bem, assim, tá tudo bem cada um ser do jeito que é. Tá tudo bem cada um fazer o que acha que quiser fazer, desde que ela se respeite e respeite ao próximo, né? Eu acho que a régua aí eu tô desrespeitando alguém? Eu tô fazendo algo, sei lá, que não é legal com alguém? Puta, então pare de fazer isso, né? Isso não é bacana. Agora, não tô, sabe? Eu acho que a gente não tem que trazer os mesmos padrões para as outras pessoas, cada um é de um jeito, né? Sim. E isso independe da sexualidade da pessoa, né? Cada Independente. É o que eu falo assim, seja o que você quiser ser, fique com quem você quiser ficar. Se você quiser ficar com 10, 15, 1 milhão de pessoas, fique. Se respeite, entenda quem você é, o que você quer para você, porque cada indivíduo é um indivíduo. Viva do jeito que você quiser. Sabe? E não tem ninguém que vai apontar o dedo, porque isso é errado, isso é certo. Quem que disse que é errado, o que é certo? Entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo trazer o estilo heterossexual para dentro do LGBT. Eu estou querendo mostrar para as pessoas que pode sim uma mulher amar 3, 4 mulheres, um homem amar 10 homens se quiser.
fazer sexo com 10 homens, fazer um surubão, Exato. fazer o O que amor quiser. independe disso, né? Claro, Você concordo. entendeu? Eu concordo, com Então, certeza. assim, tem que. E chega, a gente ficou muito tempo calado, muito tempo fechado, sem poder falar, Uhum, sabe? uhum, Porque se a gente fosse falar, eu acho que era oh, o fim do mundo, né? uhum. E a gente tem que expor, sim, sabe? O nosso orgulho, e por que que a gente está hoje, é como você falou, há 51 anos teve que vir um cara para dizer assim, não basta, peraí, vamos fazer alguma coisa, porque isso está errado, né? Uhum. Então, eu estou dizendo, seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer, e pronto. Se respeita e respeita ao próximo, acabou. Seja o que você quiser. É Sim. simples, É, e tá entendeu? tudo bem. Eu não sei porque as pessoas ficam tão incomodadas com o que Né? outra pessoa faz, do seu próprio corpo, da E sua eu tô própria, né, do seu próprio transando. ser. Entendeu? Tipo, né? Eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando nisso. Eu falo, poxa, né? Hoje a gente tem aí um presidente que é totalmente contrário às Ah, políticas públicas de apoio à população LGBT. E, enfim, esse, e você tem um grupo muito forte conservador que faz esse embate, né? E eu fico, às sim. vezes, me questionando. Juro pra você que às vezes eu paro assim, eu fico, meu, por quê, cara? Tipo, pra quê, né? É, O Ti tá falando uma coisa qual que é interessante aí, então, o qual que é a Thiago. origem disso? Qual que é o... É, De onde sai isso? De onde sai tanto ódio? De onde sai tanta raiva? Raiva, às sim. vezes, de pessoas que eles nem conhecem, nem sabem quem são. Então, pra quê, né? Isso é uma coisa Pois que às é, vezes por eu quê? fico questionando. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma pergunta. Agora eu Então, não, falei um deixa eu pouco só da... responder essa do Tiago aqui. O Tiago, o Ti, ele falou assim, sexualização. Realmente, é o sexismo, né? As pessoas têm que ler mais, têm que se inteirar mais do que está acontecendo, né? A gente entra naquela mesmo leque da sexualização entrar, por exemplo, eu sou menina, aí eu tenho que botar vestido e laço cor de rosa no cabelo, porque se eu botar uma roupa, aí vai ser Maria Caminhão, você é menino. Então, assim, gente, eu uso o que eu quiser, Flávio. Se eu quiser sair na rua, travestida, usando o que eu quiser, eu vou usar, É isso. sabe? Isso, a nossa luta é para isso, é para que a gente chegue a isso e seja normal, você Uhum. entende? A gente não precisa, por exemplo, eu tenho uma esposa, eu não consigo andar em certos lugares aqui em São Paulo, eu não consigo andar de mão dada com ela. Isso é terrível, né? Eu também não, né? A gente sabe como é isso, né? A gente Eu, sabe como é. E eu fico eu, pensando nisso assim, que, na verdade, só quem né, LGBT e tal, consegue entender isso, né? Que às vezes você tá, sei lá, né, numa praça com seu amor e você se sente constrangido ainda de poder dar um abraço, de demonstrar um carinho, né? E isso é uma coisa que durante muito tempo nós somos, né, proibidos de demonstrar o nosso afeto, né? Eu acho que até para mim mesmo, assim, eu tô, né, já tem quase 20 anos aí que eu tenho relação homossexual e eu acho que é homoafetiva, Paulinha, tá? E na verdade eu lembro sei lá, de antigamente, né, na Paulista, e sei lá para 2003, né, na Avenida Paulista, você podia andar, de repente, de mão dada com um garoto e mesmo assim as pessoas te olhavam, tal, era uma coisa que você ficava morrendo de medo, né? Hoje eu vejo já, que bom, vejo casais, às vezes, passando até no meu bairro, de mão dada, e eu acho tão lindo, pessoas mais jovens, crianças, pessoas mais novas mas, do que eu, né? E eu falo, cara, sim, que lindo isso. Só que assim, eu admito que a gente sabe que isso não é uma coisa que a gente possa demonstrar em todos os lugares, né? E a gente está, sim, muito arriscado de sofrer algum tipo de violência, né? Infelizmente, né? Só por sermos quem somos, assim, né? E às vezes de maneira tão gratuita, né? Esses dias eu tava caminhando com o tio aqui no bairro, meu bairro é bem tranquilo, né? Então a gente coloca a máscara e vai. E aí a gente estava caminhando
E aí passamos numa parte que passou um cara com um caminhão. E de boa, a gente tava de boa, caminhando, conversando, falando da nossa vida. E de repente o cara passou, o cara quase me atropelou, assim, passou bem do meu lado. Nossa, E ele gritou, sai, viado! Tal. Aí eu, tipo, olhei assim, eu falei, meu, tipo, pra quê? É isso que eu me questiono assim, meu, pra quê? Hoje, eu não, te juro, hoje quando acontecem essas situações, e acontecem, são recorrentes às vezes, né, com a gente, eu paro, olho e falo, tipo, pra quê, cara? Tipo, sabe? E procuro, não, eu sinceramente, tava meu, Deus abençoe você, cara, que você se esclareça, contar uma sabe? minha. Eu tava todo lugar que eu vou com a Juliana, Juliana é minha esposa, para quem não conhece. Todo Uhum. lugar que eu vou com ela, as pessoas perguntam se ela é minha filha. Esses dias eu estava aqui no Extra, eu fui com ela, a moça olhou para mim e falou assim: ela é sua filha? Aí eu tirei a máscara e falei: não, ela é minha esposa. Nossa, que linda! Tirou a Sabe? máscara, hein? Não, e tipo, porque eu já tô cheio, todo lugar que eu chego é a mesma coisa. É sua filha? Eu falei pra ela hoje, né? A gente tava conversando sobre isso hoje. Falei, da próxima vez, sabe o que é que eu vou fazer? Vou ficar calada. Eu vou deixar a pessoa ficar com a cara no chão, perguntando, questionando, sabe? Porque, cara, a gente tá de aliança, com a mesma aliança. A gente tá de mandada. Às vezes tem gente que vê que a gente tá de mandada e vem com esse tipo de questionamento. Eu acho, tipo, se ela fosse minha filha ou não fosse minha filha, ela fosse o que fosse minha, o que é que vai ganhar com isso? Pra que querer saber disso? Mudar alguma coisa na vida da pessoa? É estranho mesmo. Também não consigo dizer, sei lá. Não Né? sei, cara. Mas vamos lá. Fá, fala um pouquinho pra gente, que você acabou não falando muito sobre isso. Sobre esse seu. Sobre como foi isso, porque que nem você falou, e eu te conheço, enfim, já há bastante tempo, até sei já isso, mas acho que muita gente pode se questionar. Enfim, sei que você já foi casada outras duas vezes em relações heterossexuais, né? E acho que para muita gente foi de alguma maneira uma surpresa, né? Porque você demorou realmente bastante tempo para se entender, se aceitar e tomar essa decisão de realmente se permitir ser quem você é dentro da sua sexualidade lésbica. Como que foi isso? Como que foi esse processo seu, né? Você já tinha o seu filho, entendo que muita coisa pode ter passado na sua cabeça, questão familiar também. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é legal. Então, eu me assumi fazem 2 anos, né? Acho que agora faz 2 anos. Acho que foi 2018, né? Que eu Não escancarei sei. mesmo. Não, você já sabia que eu tinha tido algumas coisas com mulheres, porque a gente é primo e você sempre soube, né? Acho que Mas a há muito primeira vez que tempo. eu. É. Acho que foi em 2007, né? É 2006 que eu por te aí contei. quando você me falou, mas depois eu, né? Eu também não fico perguntando sexualidade de ninguém. Cada um faz a sua e segue. Seu casado. Cada um Então, faz o que quiser do é seu que eu corpo. decidi, e é que eu decidi sair do armário. Uhum, É, um belo dia, estava eu, no meu cozinha, olhando pro teto, e uhum. pensando o que é que eu estava fazendo da minha vida. E sabe, não sei se já aconteceu isso com você, sabe aquele momento de questionamento? Que você se auto-questiona? Não sei se já aconteceu com você. Eu fiz terapia durante muitos anos, durante 10 anos. E o meu terapeuta, ele sempre falava, Fátima, vai chegar uma hora que você não acha que você vai ter que, né, me ajudar, daquele jeito que eles ficam tentando, né, Paulinho? Porque psicólogo é assim, eles ficam puxando, eles não dão a resposta, eles ficam puxando. Então, Flávio, eu decidi o seguinte, simplesmente hoje, a partir de hoje, de agora, eu vou ser eu. Ele disse Porque pra isso, mim, na sabe? verdade, ficava ainda ali dentro de você durante todo esse tempo. Cara, imagina você sentir tesão por uma mulher na rua e não poder dizer, mulher gostosa do caralho, sabe? Imagina! Ou então você, tipo assim, sentir até, né, amorosamente amor por uma mulher e aquela mulher disse assim, não, Fátima, você vai ter que me assumir.
Quem que quer ficar com ninguém sem se assumir, Flávio? Eu perdi Uhum. grandes oportunidades, assim. Graças a Deus, hoje eu tenho minha esposa, amo ela. Mas eu perdi muitas oportunidades de ter relacionamento com pessoas bacanas, sabe? Que gostavam de mim, de verdade. Só que eu não tinha coragem de assumir. Quem vai ficar com alguém que não consegue se assumir? Uhum. Uhum. O cara que não conseguir assumir você? Não, até ficar por certo tempo. Mas depois, poxa, as pessoas sair com você, querem ter um relacionamento. Então, assim, quando eu decidi ir mesmo, foi quando eu me apaixonei de verdade, eu acho. Sim. Porque assim, eu já tive algumas pessoas, até já gostei de algumas pessoas, mas naquele momento eu não tinha me assumido para mim. Quando eu conheci a Juliana, eu realmente gostei dela. E eu vi que ficar com ele escondido, Uhum. entendeu? E também Entendi. assumir outra pessoa também que você conheceu e tal. Mas assim, sabe, eu me sentia dentro de uma caixa, presa, Uhum. querendo sair, mas eu não sabia como. A terapia me ajudou e eu naquele momento eu falei assim, poxa, chega, sabe? Pra quê? Eu tô com 36 anos. Hoje eu tô com 39. Eu tô com 36 anos, eu vou viver mais quanto tempo essa mentira? Uhum. Uhum. O Uhum. Edson, meu filho já tinha me aceitado, que era o que importava pra mim. Não, não, eu não preciso de aceitação de ninguém, Flávio. Eu só preciso que as pessoas me respeitem. Eu não peço aceitação a ninguém. Eu não quero que ninguém me aceite. Eu quero que as pessoas me respeitem. Meu filho, desde sempre, o Edilson tinha 10 anos de idade. Eu cheguei pro meu filho e falei pra ele. Eu gosto de Uhum. homem e de mulher. Uhum. Porque no momento eu não queria dizer assim, olha, Edilson, então, né, Edilson? Ele com 10 anos. Então, Edilson, é o seguinte, não me gosta de mulher, e a partir de agora, cara, sabe? Então eu deixei ele crescer mais e tal. E ele falou pra mim, mãe, a senhora deveria ter se assumido há muito mais tempo. Porque além de filho, ele é meu melhor amigo, Edilson, né? Tem Sim. coisas que só ele sabe. Só vivo, eu vivo com ele praticamente a vida toda, então só ele sabe. Então, Flávio, eu me É assumi a quem partir melhor do te momento, conhece, né? Uhum. eu me assumi a partir do momento que eu disse assim, foda-se, foda-se. Essa foi a verdade. Então, tá aí, há 2 anos assumida e não me arrependo não, né? Passei por que eu tinha que passar, para crescer, para chegar onde eu tô aqui. É igual você, você ainda se assumiu novinho, né? Porque, na verdade, eu Mais ou sempre soube menos, ser né? gay. Só que eu não É, queria mais ou acreditar. menos. Eu tinha um crush em você quando você era pequeno. Ah, Olha, gente, como é que fala? É um segredo. Mas o Flávio, ele era meu crush quando eu era criança. Mas eu sempre percebi em Flávio alguma coisa assim, diferente, sabe? Eu sempre, quando ele ia passar férias lá, uma vez até meu avô falou assim, você lembra que o avô falou uma vez? não, não Eu era lembro. pequena, né? Eu era pequena, mas eu lembro, tá? Aí o avô falou assim pra mim, pra gente, né, que tava minha mãe, tava seu pai, falou assim, ô, Tico, esse menino é tão diferente. Mas assim, eu não sei se na cabeça dele, assim, por ele não enxergava, né? Ele não enxergava. Era só pela entonação da voz. O nosso avô ele conhecia a gente pela entonação da voz. E eu acho que É. ele já. E o meu avô, gente, Mané Barros, não é por nada não, mas era o melhor homem do mundo. Eu acho que se ele tivesse vivo, Flávio, ele estava aqui com a gente hoje. Porque ele era uma pessoa de alma pura. É, eu não Ele tive tanto convívio com ele, né, enfim, pela distância e você não tal. teve, mas ele Então era eu, do eu tempo. realmente não sei dizer. A cabeça dele era mais adiantada, entendeu? Então ele sempre dizia para mim, Fábio, seja o que você quiser ser. Uhum, Eu não sei o que ele estava querendo falar com aquilo antes dele morrer, mas ele dizia, seja o que você quiser ser. uhum, uhum, Na primeira oportunidade, voe, voe, vai embora. Depois eu fui entender isso. uhum. Esse voe, o voe que ele falou para mim lá, não foi só para agora. Foi para outras coisas que você sabe, outras questões.
Uhum, uhum. Mas ele disse, vou. Que Eu bonito doei, isso, né? Que lindo isso. e eu tô aqui assumida, não Sim. vou ter mais medo de nada. Perdi muitos amigos, quer dizer, que não eram amigos, né? Não eram amigos. Perdi muitas pessoas. Então, eu não tive, assim, engraçado, né? Eu tinha muito receio. Eu também penso igual você, eu tinha receio de perder amigos, né? Mas eu acho que, assim, dos meus amigos mesmo, principalmente na época em que eu me assumi, né? Cara, eu não perdi. Não perdi, assim, amigo mesmo que eu falasse, é meu amigo. Perdi pessoas que, sei lá, frequentavam a mesma igreja que eu na época, ou que tinham algum tipo de preconceito ali. E ali é bem isso que você disse. Eu não senti falta disso. Porque não eram amigos de verdade, né? Agora, os meus amigos mesmo, eu lembro muito quando eu fui contar para algumas pessoas em especial, né? O Tato, a Fabi, a Ug, né, que é a Elaine, quando eu fui contar para eles, assim, na época, a Nina também, pô, a Nina foi a primeira pessoa que soube, mas a Nina, que é uma amiga minha muito querida, não sei se ela tá aqui, acho que não tá, é lá de Araraquara, e a Nina, ela, quando eu falei para ela, ela já sabia, e tipo, foi como assim, ah, que bom que você falou, né? E para ela foi mais fácil. Agora, para a UG, cara, que é uma amiga minha, sei lá, desde 5 anos, 6 anos, foi muito difícil. Para a Fabi também foi mais fácil, né? A Fabi sempre muito aberta, tudo assim. O... E pro Tato foi muito engraçado, porque eu dava uns perdidos nele nos rolês que a gente tinha que fazer, que a gente fazia juntos, eu saía só, eu sempre saía com ele. Aí eu comecei a sair sozinho e ele falava, meu, onde você foi? Eu falava, não lembro o nome da balada, eu não lembro qual é o nome do lugar. E eu tava, na verdade, descobrindo a noite, né, de São Paulo, e aí eu acabava não chamando ele pra ir. Aí chegou, e ele morava comigo, né? Aí chegou um dia que não teve jeito, eu falei, tá bom, vamos conversar e ele, cara, te amo, meu, para com isso, tá? E, sabe? Então, assim, quem realmente te ama, quem é teu amigo, ele, Fica, primeiro, talvez já tenha até sacado isso, né? permanece. Né? Não, a The Week, o Hernani tá falando que era The Week. Não, The Week eu não ia, não, que nunca foi meu rolê. Só na Era gambiarra. love. É... e aí eu lembro que ele. Então, assim, quem é teu amigo? Sabe quem você é, te ama, sabe? E família, cara, que nem por mais difícil que seja num primeiro momento, e não é fácil, principalmente, para a família, né? Eu, infelizmente, já tinha perdido os meus pais quando eu acabei me assumindo, então eu não tive que enfrentar isso, né? Falar pros meus pais. É, mas pro meu irmão não foi fácil, você sabe. Foi uma situação difícil para mim e para ele, né? Hoje eu entendo que a gente teve a mesma criação, então não seria fácil mesmo. Como não foi fácil para mim me aceitar. E não seria fácil para ele, porque se já não foi fácil para eu me aceitar, sentindo o que eu sentia, sabendo quem eu era, imagina para ele que não sentia isso, né? Então foi difícil para ele. E hoje eu tenho muita noção disso, sabe? Isso para mim é muito claro, né? Enfim, eu amo meu irmão é, acho que, das pessoas mais importantes da minha vida, ele sabe disso. Então, por mais difícil que tenha sido um primeiro momento nosso, e é isso que eu queria falar para as pessoas, de repente tem alguém que ainda que não se assumiu ou pensa em se aceitar, né? Assumir não, se aceitar, acho mais bonito. Que não tenha medo, porque o tempo é o melhor remédio para tudo. O tempo tudo cura, o tempo faz as pessoas entenderem as coisas melhor, né? Então, E, assim, na eu sou. verdade, você abriu um espaço para mim, né? Eu fui o primeiro, né? Então, assim, Ficou um pouco mais então, né? assim, ficou mais fácil, assim, também, mas, assim, que nem o tempo curou tudo, o tempo tudo mostra, o tempo. Então, assim, não tenham medo de ser quem vocês são, não tenham medo de enfrentar tudo isso. Não é Sim, fácil, não é, não é né? Eu já tive situações de homofobia no trabalho, né? Não na empresa onde eu atuo hoje, que, né, maravilhosa, é super aberta para essas questões, mas empresas anteriores, né? Situações
de homofobia velada, porque nem sempre ela é aberta, né? Mas também já tive situações abertas, né? Da maneira como eu falava, da maneira como eu me expressava, né? Dos meus trejeitos que fazem parte da minha identidade e de questionamentos sobre isso ou de bullying com relação a isso, né? Isso aconteceu em alguns lugares que eu trabalhei, né? No começo, logo no começo da minha carreira profissional, enfim, passando entrevistas, eu fazia de tudo para, né, ficar ali dentro do padrãozinho que eles esperavam, né? Para eu poder ser contratado, e depois era aquela luta, né? Questionamentos de se você namora, não namoro, mas namorava e não podia falar. Então, assim, não é fácil, realmente em alguns ambientes ainda não é fácil. Mas Não. pior do que tudo é você viver uma vida onde você não pode ser quem você realmente é na sua essência, né? Eu acho que essa é uma violência absurda, uma violência que faz mal para sua saúde física, mental, né? E ninguém merece isso, né? Ninguém merece. A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser feliz, acho que é isso. E para ser feliz a gente tem que se amar, se aceitar. Restantes. Eu tenho 27 segundos restantes. Gente, eu vou deixar depois aqui a conta e a agência da Casa 1, que é uma instituição que ajuda as pessoas em Corre que você não vai risco salvar, hein? Você não vai conseguir LGBTs, salvar. tá? Beijo. Um Tchau, beijo. Flávia. Se Obrigada, cuida, amor. fica bem. Nada, tamo junto. Beijão. Beijão.